Não vai ser fácil fazer essa resenha, mas compromisso é compromisso e hoje eu tô aqui para tentar falar para vocês um pouco do que é este livro aqui, este calhamaço, esse livro tão desafiador. Tô falando de Eu, o Supremo, do escritor paraguaio Augusto Roa Bastos. Sei que não vai ser fácil porque esse é um romance histórico e, como eu falei para vocês, ele é um calhamaço que tem aí suas 500 e tantas páginas de uma história muito truncada, narrada de maneira muito desafiadora e que tem eventos históricos e eventos ficcionais. Então é um livro que vai ser totalmente entrecruzado por essas duas vias, né? Tanto pela parte historiográfica quanto pela parte ficcional feita pelo Roa Bastos e que também é a obra-prima desse escritor e é uma obra que ele escreveu durante muito tempo, se dedicou muito à sua escrita e realmente foi considerada sua obra magistral. Então não é fácil por conta disso, mas ao mesmo tempo eu preciso falar sobre ele aqui porque foi uma leitura do Clube Latinos e eu sempre trago resenhas no final das leituras que a gente faz no meu clube. Quem quiser saber um pouquinho mais desse clube, que tem leituras mensais, olha aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. E a gente leu ele já faz um tempinho, eu preciso comentar aqui com vocês, mas também porque eu acho que este é um livro que tem pouquíssimos comentários no Brasil, aqui nessa nossa bolha. Ele tem comentários em outros países, né? Em língua espanhola se fala muito sobre ele, mas no Brasil a gente está deixando a desejar. Então a gente está aqui hoje para cumprir esse papel, né? E talvez preencher essa lacuna da maneira que for possível. Mas antes de eu continuar, deixa eu lembrar todo mundo que está chegando por aqui agora. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha nos conteúdos que eu trago para cá, para o canal. E se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um like também nesse vídeo para que ele chegue a outros leitores que podem se interessar por essa obra. E claro, vai comentando comigo aqui, tanto no chat ao vivo quanto nos comentários da parte de baixo do vídeo, o que tá achando, o que achou, se já leu, se tem vontade de ler ou não, porque essa é sempre a melhor parte. Também não deixa de conferir tudo que eu coloco aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço em que eu às vezes coloco algo que eu deixei de falar aqui no vídeo, também coloco os links para os livros que eu estou mencionando e para as edições possíveis também de se encontrar, e isso também pode ajudar quem for ler o livro depois. E claro, também vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição indicações de artigos que são da área da história para quem quiser entender mais o contexto histórico oficial, o discurso historiográfico sobre o protagonista desse livro aqui, que é um ditador, foi um ditador do Paraguai durante o século XIX, tá? Este vídeo não pretende ser uma aula de história e tampouco uma aula de literatura, é um comentário da leitura falando do livro. Então quem quiser saber de outros detalhes que não são do livro, que são extra-literários, eu vou deixar esses artigos porque eu também conferi um pouco sobre eles e foi bem interessante para ampliar aquilo que o livro traz. Sem mais delongas, vamos tentar resumir aqui o que está acontecendo com este livro, Eu, o Supremo, do Roa Bastos. Este é um livro que conta a história ou tenta constituir uma história para Gaspar Francia, que foi um dos governantes do Paraguai. Ele foi um governante perpétuo ali por mais de 20 anos, algumas décadas do século XIX, e aqui a gente tem a tentativa de compor o que foi a experiência desse cara, né? É um romance histórico, grosso modo, porque ele vai trazer eventos históricos aqui daquele período do Paraguai, que é a partir da década de 1810 até 1830, mais ou menos, desde os primeiros conflitos que o Paraguai teve com relação ao vice-reinado da Prata, que compunha ali, era composto, na verdade, por Buenos Aires, com maior força, e também pelo Uruguai, e a gente vai ver desde esses primeiros conflitos até o governo do ditador. Só que tudo isso a gente vai ver de uma maneira bastante confusa, porque a gente não tem uma história linear aqui. E talvez esse seja o primeiro alerta para quem for ler ou para quem se interessar por ler este livro, porque ele não é linear, apesar de ser um romance histórico, ele não tem
uma coisa muito fácil de se entender o que está acontecendo. A gente começa vendo um monólogo / diálogo em alguns pontos do próprio ditador, e o livro todo tem essa intenção de trazer a voz do ditador, mas ao mesmo tempo a gente tem as respostas de um interlocutor seu. Só que a gente não tem travessões, a gente não tem espaçamento, a gente não tem nada que indique que trocou o narrador, além da própria maneira de falar daquele personagem. Então tem que estar muito atento lendo esse livro por conta disso, né? Mas a gente consegue, depois de algumas páginas, né, talvez aí 20, 30 páginas, a gente já esteja mais habituado a identificar quem é que está falando naquele momento. Então a gente vai ver ele falando do seu governo, ele falando das coisas que ele tem que enfrentar, das coisas que ele tem que escolher e debater, como ele governa, enfim, né? Mas a gente vai ver esse cara num período muito específico da vida dele, que é: ele teve um acidente e ele tá se recuperando, só que ele tá meio ruim de saúde ainda. Então ele tá desiludido, ele tá melancólico, ele tá rancoroso com tudo que ele fez, porque esse acidente se dá num período já da idade avançada dele, né? No fim, praticamente no fim da sua governança, né? Então ele vai fazer uma espécie de rememoração de tudo que foi o governo, tudo que ele fez para o Paraguai, e ao mesmo tempo uma análise do seu povo, dos seus súditos, digamos assim, das pessoas que são mal agradecidas, de acordo com a visão dele, né, de tudo que deu errado, de tudo que funcionou e de como foi essa unificação do Paraguai. Então, sim, é uma história pessoal do ditador, mas é uma história também da formação do país, especialmente no período histórico que é muito importante, que foi a independentização do Uruguai, ali também pelo ano mais ou menos de 1813, foi o primeiro país a se tornar independente da coroa espanhola, né, num período em que todas as colônias estavam aqui muito fragilizadas, porque um rei tinha sido deposto, enfim. Muita coisa acontecendo na Europa e aqui é claro que respingou, né? Então vários movimentos aqui dos países que estavam em formação foram acontecendo, muita disputa territorial, especialmente na região platina, pelo vice-reinato daqui de Buenos Aires, né? Em relação ao Paraguai, porque Buenos Aires queria manter ali, de certa forma, uma liderança, e o Paraguai da época não topou essa liderança e por isso se independizou. E aí várias figuras históricas vão aparecer, vários generais que a gente reconhece fora do livro, né, que realmente foram figuras de carne e osso, mas tem muita coisa que é realmente ficcionalização. Uma dica que eu dou para quem for ler é não tentar identificar o que é história, o que é ficção, porque isso vai dar só um baita de um enredo, uma baita de uma confusão. Eu sugiro que quem for ler se jogue na leitura, especialmente por conta desse narrador, que é um narrador tão confuso, né? Eu acho melhor se jogar de uma vez do que ficar tentando decifrar cada coisinha. Depois as coisas vão ficando mais claras, né? A gente vai compondo esse mosaico, porque ele é um mosaico. Além de ter esse narrador, que eu já falei para vocês, que não marca, né, quem está falando com sinais gráficos, a gente também tem um livro bastante fragmentado, recortado. Tem a parte em que é o próprio ditador falando com alguém, é mais monólogo do que diálogo, mas tudo bem. Tem esse ditador conversando, dando ordens, enfim, fazendo as suas deliberações. Tem momentos em que a gente vê anotações do caderno privado desse ditador, coisas que ele não faz para publicar, que são as suas questões mais íntimas, de foro íntimo mesmo, questões filosóficas sobre a vida, sobre a morte, sobre o poder, sobre linguagem, tudo isso ele vai debatendo sozinho, né? Porque, afinal de contas, esse cara é um cara muito estudado, ele é teólogo, enfim, e ele tem muita coisa para pensar. Então ele vai escrevendo isso no caderno privado. Mas também tem notas de um comentador, como se fosse nota de rodapé, desse comentador que foi quem organizou o livro, que dá pra gente entender como se fosse o próprio Roa Bastos mesmo, apesar de que não tá muito confirmado essa situação. Mas esse comentador vai muitas vezes desdizendo o que o ditador acabou de dizer, ou explicando melhor, na verdade não foi bem assim, foi assado. Então, vejam, é um livro que tem muito cruzamento de informações, tem um lado muito pessoal, que é claro que vai estar extremamente tendencioso, e tem esses outros discursos que vão se somando, né? Tanto do interlocutor primeiro, do próprio ditador, que é o seu secretário, o Patinho. A gente vê muitas vezes a voz desse cara, porque ele responde, né? O ditador fala e ele responde, enfim, apesar de que ele é uma figura muito caricata, muito
de pastelão, assim, sabe? Mas a gente tem essa figura imediata, né, que é o que mais aparece, mas tem também essas anotações privadas dele, que são do seu quase diário, né, de presidência, de governança, e a gente tem também as notas do comentador, que vão trazer mais informações históricas. E falando de períodos históricos, a gente tem aqui, desde esses primeiros conflitos, como eu falei para vocês, com Buenos Aires especialmente, e algumas rupturas vão acontecendo e também muita ameaça do império que era o Brasil na época e que, enfim, tinha ali aquele risco de tomar terras do Paraguai, como acabou acontecendo algumas décadas depois. Então o Paraguai acaba ficando um país muito à mercê dessas outras grandes pátrias, né? O que era ali a região já da Argentina, o que era o Brasil, especialmente o Brasil muito ameaçador com as forças imperiais, né? E, ao mesmo tempo, é o único que consegue se independizar e que vai ter a ascensão ao poder, então, desse homem, do Gaspar Francia, que começou a sua vida sendo professor, começou a sua vida sendo advogado, né? E depois que foi entrar na política. E quando ele entra, ele já entra com ideias muito claras de nacionalizar o Paraguai, de independizar, de trazer força para o país, de não se submeter aos desejos dos outros países vizinhos, o que, de um modo geral, não é algo ruim, né? É claro que o cara ficou muito tempo no poder e era um poder perpétuo, né? Eu Supremo é o nome do livro e era também o nome do cargo, né? Ditador Supremo do Paraguai. Logo que a gente tem a República se formando ali, né? Em 1814 ele começa a governar. Então é muito louco ver tudo isso e ver a complexidade do personagem. E é por isso que eu acho que esse livro é tão rico. Porque mesmo com essas dificuldades que a gente tem em relação à estrutura narrativa do livro, a falta de contextualização histórica, porque a gente não conhece, né, nada da história do Paraguai, mesmo assim é muito interessante ver como ele vai se constituindo e ver como os personagens, e isso vale para dentro do livro, para fora do livro também, os personagens nunca são só bonzinhos ou só malvados, né? As pessoas são complexas. E esse cara, com todos os seus defeitos, né, com tudo que ele fez que pode ser considerado e de fato como ditadura e tudo mais, ele ao mesmo tempo muniu o Paraguai com uma ideia de identificação, de identidade, de valorização do povo, né? E isso foi realmente algo que todos concordam, né? Que os historiadores concordam também, que nesse período o Francia acabou unificando, em certa medida, aquilo que se tinha ali como território paraguaio. E para não acharem que só tem coisa séria aqui no livro, assim, também tem muita ironia, tá? Porque esse cara, esse ditador, quando ele conversa com o seu assessor, com o seu secretário, ele debocha muito da ignorância do cara, enfim, da forma bruta que ele tem de falar, e nessas conversas que eles têm, acaba rolando muita ironia. Então, gente, na primeira parte do livro, especialmente, eu ri muito, né? Quando eu comecei a ler o livro, eu ri demais, porque é muito engraçado ver ele conversando. Só que à medida que o livro avança, outras questões históricas vão se somando e também vai se agravando o estado de saúde do cara, né, do Francia. Então, ele acaba ficando mal, ele acaba tendo delírios e esses delírios vêm para o livro em forma de narrativa, fica tudo muito confuso, ele começa a se contradizer, ele começa a repetir informações, né, então vai ficando um pouco menos gracioso, mas ainda assim tem vários momentos em que ele vai debater questões da vida que a gente consegue rir. E uma coisa que eu preciso dizer também para vocês sobre esse livro é que ele faz parte de uma espécie de trilogia do Augusto Roa Bastos, que tem um projeto editorial muito intenso, né? O Roa Bastos começa a publicar muito cedo, ele é um escritor que morou por muito tempo em Assunção, mas depois com a ascensão da ditadura lá do Stroessner, ele teve que se exilar, então ele foi para a Argentina, e na Argentina ele começa a publicar literatura mesmo, ele era já jornalista, escrevia, mas ali ele começa a publicar a sua ficção com mais atenção, e ele tem um projeto editorial intenso, que eu digo para vocês, porque ele queria promover, de certa maneira, a identidade paraguaia na sua literatura também. E aí, ele tem esses livros que compõem essa trilogia. O primeiro deles não está traduzido ainda para o português, que é Hijo de Hombre, que ele publicou em 1960 mesmo. E também, depois, o Yo El Supremo, que é esse aqui, Eu o Supremo, que agora tem nova edição no Brasil, essa que eu tô segurando, né? Mas também tem edição de sebo que vocês podem encontrar. Esse aqui foi publicado em 74 e foi
um estrondo quando foi publicado, porque ele é extremamente experimental. E por fim, um livro de 93 que é El Fiscal. Então, Hijo de Hombre, Yo el Supremo e El Fiscal fazem essa trilogia que tem um objetivo muito claro, que é retomar e recompor a história paraguaia, ao mesmo tempo em que reivindica o Paraguai como uma nação bilíngue, e aqui entra o Guarani está muito presente nesse livro aqui, vocês se preparem para isso também. E, por fim, a ideia de poder. Tudo isso, né, falar da história do Paraguai, falar que o Paraguai é bilíngue sim, é muito Guarani, e falar sobre o poder é a maior vontade do Roa Bastos e é o que ele faz muito bem aqui também nesse romance. Então, gente, esse é um livro para quem quer realmente entender um pouco do Paraguai. Não vai ter tudo aqui, vocês não esperem um livro didático de história que vai explicar os eventos na ordem cronológica em que eles aconteceram. Vocês se preparem para ver memórias pessoais de um cara que foi esse governante tão forte, tão importante para sua época e que teve seus conflitos e que liderou basicamente sozinho um país, promovendo a nacionalização, a alfabetização, né, a educação das pessoas, dando atenção aos campesinos, e isso é uma coisa que está fora do livro também, que a gente pode ver muito, inclusive nos artigos que eu deixei recomendado aqui embaixo. Ele governou com os campesinos, e essa foi a maior revolução dele, né? E, claro, muitas outras coisas ele foi fazendo, mas o Paraguai, pela primeira vez, teve uma espécie de orgulho da sua identidade, que é essa identidade miscigenada entre pessoas que eram, enfim, colonos espanhóis e que se miscigenaram com os indígenas ali, né? Enfim, as condições com que isso aconteceram, eu nem vou discutir aqui, mas é um país que hoje fala Guarani ainda e tem o Guarani como língua oficial. Isso não existe em outro país assim, que a gente conheça, né, o Guarani. Aqui no Brasil a gente tentou apagar, né, o Guarani, e no Paraguai é idioma oficial. Nos outros países, na Bolívia, no Peru, também tem línguas indígenas, mas não é tão oficial assim como no caso do Paraguai, que as pessoas são bilíngues, né? As escolas, enfim. Então, tudo isso está aqui, dá para ter uma boa ideia do que aconteceu, dá para ter uma boa ideia do conflito com Buenos Aires, do medo que se tinha do Brasil, isso tudo vai sendo perpassado pelo livro e vai ter muita discussão sobre a vida, sobre a morte, sobre o poder e sobre a linguagem, como eu falei no comecinho do vídeo, porque são questões filosóficas que eram muito do foro desse personagem, dessa figura real, que é o Gaspar Francia. Então, para mim, além de entender um pouco do Paraguai e querer ir atrás depois de outras coisas, esse livro também foi muito interessante para me fazer pensar em questões que eu já gostava de pensar, como, por exemplo, o que a linguagem consegue fazer, porque ele, a todo momento, escreve as suas memórias e escreve o seu ponto de vista numa tentativa de não só registrar, mas também de não morrer. E, ao mesmo tempo, ele sofre do paradoxo de que as palavras nunca vão dar conta do que é o real. Então, a todo momento, ele se questiona sobre se está valendo a pena escrever tudo isso. Afinal, são muitas páginas, são muitos cadernos, né? E o livro inteiro, ele brinca nessa questão estrutural, porque, como eu disse, além de ele ter vários fragmentos, ele também tem uma parte muito metaficcional, em que ele vai falar sobre a própria escrita. Então, por exemplo, o ditador está ditando alguma coisa para o seu secretário escrever, e ele diz, não, risca isso, agora coloca aquilo, né? Então, brinca com essa ideia da própria escrita e de como a escrita ela é muito trabalhada antes de chegar na gente. E brinca também com a ideia de que, mesmo escrevendo e refazendo, a gente não consegue dizer aquilo que é essencial, né? Enfim, eu poderia falar muito sobre esse livro. Eu poderia passar aqui horas, porque eu não tenho nenhuma pretensão de, em poucos minutos, dar conta do livro inteiro. Eu precisaria de muito tempo para isso. Mas não é a ideia também, eu quero que vocês se sintam instigados para conhecer, porque é um dos poucos livros paraguaios que nos chegam no Brasil e que falam da história, né, que é uma coisa que a gente não conhece também. O Brasil como vilão é muito interessante de perceber ele, assim, aqui nesse livro, né, o Brasil como essa ameaça constante de tomada de território, que aliás acabou tomando, né, depois teve a guerra da Tríplice Aliança e foi um horror, basicamente. O território que a gente tem hoje do Mato Grosso, para quem não sabe, era paraguaio, né? O Brasil tomou, entre outras tantas coisas. Então, é muito importante ter esse olhar, né? Eu acho, pelo menos, importante conhecer, e esse livro talvez seja um incentivo. Mas, claro,
quem for ler, vá preparado para isso. Não é um livro de fácil assimilação. E também não é um livro que eu acho que a gente consiga entender tudo. E tá tudo bem não entender tudo. A gente não precisa entender tudo. A gente precisa pegar algumas coisas e a partir disso ir atrás de outras, né? Enfim, entender minimamente o livro. Mas a gente não precisa ter a pretensão também de acompanhar todos os discursos. Isso faz parte. Se você precisar pular uma nota ou outra, pula uma nota ou outra, uma nota dessas de rodapé do organizador, que é o próprio Roa Bastos. Mas assim, não deixem de ler um livro só porque ele é difícil, né? Isso vale para qualquer tipo de livro e vale também para os romances históricos como é esse aqui, que é uma das obras-primas da América Latina do século XX, elogiado por diversos escritores e a obra-prima do autor também. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Agradeço imensamente a parceria do pessoal do Clube Latinos que leu comigo esse livro, quem se animou, quem teve a coragem. A gente já viu que esse livro aparece depois em outros livros que a gente também está lendo e é muito legal ter as referências, né? Passar por um calhamaço desse tamanho, passar pela dificuldade que é interpretar um livro assim e sentir que saiu entendendo um pouquinho do país. Eu acho que essa é a maior graça da coisa toda. São poucos livros paraguaios, sempre me perguntam aqui que outros autores que tem do Paraguai, escritoras paraguaias, e eu agora tenho um livro para recomendar para vocês, que é de uma autora que eu descobri fazendo pesquisa. Eu tô falando dessa senhora aqui, a Raquel Saguier, que é a autora do A Menina que Perdi no Circo. Esse livro tem uma edição bem antiguinha, mas dá para encontrar em sebos, tá? Ele saiu na década de 90. Eu vou deixar também o link aqui da estante virtual para vocês. E essa é uma escritora muito conhecida, muito renomada, e aqui tem uma história memorialista dela pensando a posição das meninas também no Paraguai, né? A educação e tudo mais. Então, acho que é um livro legal para contrapor, porque aqui a gente tem uma história masculina, né? E eu, inclusive, já sorteei um exemplar desse lá para o Ler Latinos, porque eu sempre sorteio um livro também por mês, sempre do mesmo país que a gente leu. Então, Raquel Saguier é uma escritora que eu já tô lendo aqui e eu recomendo para vocês também que conheçam. E, claro, tem uma HQ lindíssima, que é a HQ Guarani, que vai contar a história da Guerra do Paraguai, com o foco nas crianças que participaram da guerra, porque o Paraguai foi perdendo soldado, perdendo gente, e no fim as crianças tiveram que lutar também. Enfim, eu tô deixando aqui pra vocês a indicação também na caixa de descrição do vídeo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, espero que tenha feito sentido alguma coisa aqui. Não li nenhum trecho, porque os trechos são muito longos e essa resenha já ficou longa. Mas espero ter atiçado a curiosidade de alguém para que leia Eu, o Supremo, e conheça um pouquinho mais do Paraguai. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.